Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitas pessoas preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este é o canal, é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com a revista Timeline. Mensalão, Porto de Mariel e bonificação por volume. A revista Timeline expõe Lula. Assista esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para a revista Timeline. Não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Começou a mostrar que tinha liberdade. O que acontece? Então, 2003, o Lula toma posse, janeiro de 2003. Em 2004, o Lula tá muito mal com a imprensa, não tá dando certo. Eu acho que é um dos registros materiais, registro, né? O registro material é quase redundante. Mas aqui eu quero enfatizar que não é um registro conceitual. É um conjunto de dados onde nós temos planilhas, documentos, decisões datadas e anotadas, BNDES, o governo de Cuba, o governo do Brasil, e é um dos registros mais assustadores que representam o Brasil do Lula de hoje, ao lado de Irã, ao lado de todos os ditadores e comunistas ao redor do mundo, não só no Oriente Médio, mas na América Latina, na África, porque quando você pega o Lula, o PT, a Dilma, né, e pega todos os contatos que eles tinham direto, quando eu falo contato, não é ligar, dizer oi, eu tô falando de contrato assinado, de amizade restrita, de favorecimento que nunca poderia beneficiar o Brasil e os brasileiros. E você vê que o Porto de Mariel é quase a ação do Foro de São Paulo em seu pleno movimento, ali em 2014, que só, né, diga-se de passagem, só se enfraqueceu, né, só foi exposto por causa da Lava Jato. Eu me lembro bem, Silvio, quando eu estava começando Terça Livre, o Silvio já estava, né, no jornalismo há anos, Lacombe também. Então o Silvio presenciou isso como profissão, um trabalho. Eu estava ali ouvindo o Olavo comentar sobre isso em 2009. E qual era a atmosfera? Né? 2009 já havia se passado 7 anos, 6, 7 anos, de todos os escândalos do Lula, mensalão, tudo que estava acontecendo ali, naquele período em que ele... Eu até me esqueci o nome daquele cara que o irmão dele tinha uma gráfica, ganhou muito dinheiro no MEC. Kennedy Alencar. O Lula não queria falar com ninguém no primeiro ano de governo. No final do ano, a imprensa estava assim, pô, não vai falar com ninguém. Aí, para administrar coisa, por favor, Silvio, se eu estiver falando algum equívoco, me corrija. Para administrar a coisa, o Dirceu tem a brilhante ideia de falar assim, não, fala com o Kennedy, que aí agora a gente vai selecionar com quem a gente quer falar. Só que a coisa ficou tão feia que foi aquele período auge da Veja. A Veja era uma timeline. A Veja era um Mauro Verde. Sem brincadeira, eram denúncias assim fortíssimas, comprobatórias, mostrando tudo que aconteceu na ação da CIA na Colômbia, que acabou resultando em morte do líder das Farc, o nome dos petistas no laptop de Raul Reis, que era o líder das Farc. Então, aqueles escândalos todos. Então, Lula é eleito em final de 2002. Em 2003, ele fica em silêncio sepulcral com a imprensa. Não quer falar com a imprensa. Ele quer botar a imprensa embaixo dos pés dele, fazer rito de beija-mão. Vem aqui, beija minha mão, que só assim que eu vou falar contigo. Então, 2003 ele fica assim. 2004, o Lula tem que se repaginar. Então, em janeiro de 2004, o Lula começa a fazer alguns malabarismos, mas as críticas, sobretudo da Veja, eram fortíssimas. O PSDB e o DEM não eram essa porcaria que é hoje. Tinha gente séria ali, criticando, mostrando, tentando dar a volta por cima desse problema todo do Brasil, ou seja, o PT ligado a esse lixo todo, uma ala, né, do PSDB, não o PSDB como um todo, mas uma ala, que inclusive, posteriormente, esses mesmos players acabaram depois indo pro PL, no caso do Onyx Lorenzoni, outros que acho que ainda estão no PSDB, que é aquele deputado lá de São Paulo, esqueci o nome dele agora, muito bom, inclusive, esse deputado, ele faz um trabalho excelente. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. É com C, né, Caiado, meu Deus, Caiado do Goiás. Ele ia ser o ministro da Justiça do Oeste. Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Ele era do PSDB e foi pra... Não, ele ainda tá no PSDB. Mas o Rogério Marinho era do PSDB, lá aqui eu tô dando um salto de 10 anos, né? Sim. O Rogério Marinho tava no PSDB e tava fazendo todo esse trabalho de denúncia, usando inclusive o próprio partido para poder mostrar as roubalheiras do PT, enfim. É o quê? Carlos Sampaio, esse mesmo. Sampaio? De Campinas. Aqui. Ele foi promotor público aqui de Campinas. Isso, Carlos Sampaio. E aí, o Carlos Sampaio foi uma das primeiras entrevistas de Terça Livre.
Tá? Uma das primeiras. Lá em 2014. Depois de janeiro de 2015, ele deu umas 3 ou 4 entrevistas pro Terça, né? Era sobre urnas eletrônicas. Turma do chat também ligada aqui, todo A mundo. galera tá lembrando, né? Carlos Sampaio. Então, aí, vamos lá. O PT, ele tem que mudar a estratégia porque tá ficando muito feio. E a imprensa começou a mostrar que tinha liberdade. O que acontece? Então, 2003, o Lula toma posse, janeiro de 2003. Em 2004, o Lula tá muito mal com a imprensa, não tá dando certo. O tal do Lulinha Paz e Amor da campanha, quando assumiu, mostrou as garrinhas, né? Bem típico do perfil psicológico do Lula, né? Que é aquele delinquente que finge um pouco, mas logo já mostra que ele é um vagabundo mesmo. Sabe aquela coisa de periferia mesmo? Você olha assim e fala assim, mas cara, tu não tem. Cara, dá pra ver na cara que tu é bandido, que tu é canalha. Em 2004, o Lula tenta se administrar ali. Quando ele vê que a coisa tá sem poder ser administrada, o que acontece? Logo assim que o Lula precisa ser reeleito. 2004 e 2005. Tô dando uma acelerada no tempo aqui. Salve do PCC em São Paulo. Porque o Alckmin estava vindo como o grande candidato e ele poderia, de fato, vencer o Lula. Ninguém entende como o Alckmin não venceu o Lula. Eu ouvia de gente do PSDB, em Brasília, que ali foi fraude eleitoral. Eu ouvia. Não é alguém me contou, não. Membros do PSDB falaram assim, não, 2006 foi fraude. Óbvio, não é fraude de mudar só o voto, não. Teve o salve do PCC. O PCC nunca tem alvos como membros do PT, membros dos partidos comunistas. E aí, com o salve do PCC, Lula se reelege. E aí a situação fica ainda mais complicada. O que o Lula inventa? Né? A bonificação por volume em 2010, 4 anos depois, para poder absolver todo mundo do mensalão. A mulher que estava no TCU era a Raiz, que era a mãe do que morreu no acidente, do lado do Campos, em 2014. Ela consegue, em 2010, então, montar ali. Na verdade, o Lula consegue, no Congresso, mudar a lei, né? Então é o Congresso mais Lula. Então ele consegue mudar a lei de bonificação por volume e a Raiz usa isso como fundamentação no TCU, que vai servir de base para o STF depois dizer, não, mensalão não foi nada não. E é aquela época que o Joaquim Barbosa fala, meu irmão, o negócio aqui tá muito feio, vocês não têm ideia dessa bosta aqui, eu tô indo embora, vou vazar. Ele viu que aquilo ali tava uma porcaria, que não tinha solução, e aí ele vai embora. Esse é o contexto de 2014 que eu queria falar do Porto de Mariel. Desculpa ser tão prolongado, Silvio, mas o nosso pessoal aqui, eu tenho certeza que vai ficar agradecido a gente fazer esse flashback, fazer essa timeline, porque é importante que as pessoas entendam que o PT não é um partido político. O PT é uma organização criminosa que se usa da política eleitoral para pegar o dinheiro da máquina burocrática, junto com os funcionários que eles colocam na guilhotina, bota a faca no pescoço do funcionário, da iniciativa pública, para o plano deles de comunismo. Que muita gente zombava do Olavo quando ele falava. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula confirma Wellington César como novo ministro da Justiça. Escolha reforça eixo baiano no Planalto. Ex-advogado da Petrobras assume vaga deixada por Ricardo Lewandowski. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira a escolha de Wellington César de Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça, em uma vitória do grupo de ministros mais próximos ao chefe do executivo. A decisão cedeu após reunião no Palácio do Planalto com o ministro do Interior Manuel Carlos de Almeida Neto. A nomeação do Wellington será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A escolha contou com o aval direto do ministro do núcleo mais próximo de Lula, como Rui Costa e Sidônio Palmeira. Com Margarete Menezes, o novo ministro ampliou a presença do chamado eixo baiano na estrutura federal. A indicação também foi defendida pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que mantém relação próxima com o novo ministro desde sua gestão no governo da Bahia. O Wellington tem relação próxima com Wagner. O senador o nomeou quando era governador da Bahia para a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado. Na segunda-feira, o senador afirmou ao jornalista na Bahia que o nome do jurista surge com uma certa naturalidade e que ele tem confiança e intimidade com Lula. O Wellington César tem 60 anos, era advogado-geral da Petrobras antes de ser nomeado ministro. Ele já chefiou o Ministério da Justiça em 2016 durante o governo Dilma Rousseff, quando permaneceu no cargo por 11 dias. Ele deixou o Ministério da Justiça depois do STF decidir que era inconstitucional acumular a função no Executivo com cargo de procurador do Ministério Público da Bahia. À época, ele optou por permanecer no Ministério Público. A confiança de Lula no jurista se consolidou a partir de sua atuação no Palácio do Planalto e foi reforçada com a ida para a cúpula da estatal. Em julho de 24, o convite do próprio presidente. Antes disso, Wellington comandou o SF, Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, órgão estratégico responsável por análises jurídicas, e pelo Diário Oficial da União, com despachos diários com o presidente.
O Wellington já havia sido contado para assumir o Ministério da Justiça em 23, quando Flávio Dino foi indicado ao STF na ocasião. O nome do ex-procurador ganhou tração entre aliados do governo, mas acabou não sendo escolhido. Ricardo Lewandowski assumiu a pasta em janeiro de 24. Com a mudança, Wellington será o terceiro titular da pasta no terceiro mandato de Lula, além do período de interinidade, e a nomeação marca mais um movimento da reforma ministerial planejada para 26. A vaga foi depois da saída de Ricardo Lewandowski, que pediu demissão na última semana. A troca inaugura uma nova etapa e rearranjos políticos no governo em um ano pré-eleitoral e sinaliza que Lula deve continuar com indicações próximas dele. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.